Bom, essa é a aula 2 do nosso curso de Inteligência em Enxame. Eu vou precisar falar um pouquinho do conceito de algoritmo. Como eu disse, apesar do curso ser um curso generalista, a gente vai ter que tratar um pouquinho de algoritmo, até porque o algoritmo vai ser usado aqui como uma ferramenta para entender o comportamento dos elementos do enxame. A gente vai ver mais para frente que parte do conceito de inteligência de enxame envolve que os elementos do enxame eles são muito mais simples do que essa inteligência que emerge do sistema. Então, na maioria das vezes, o comportamento desses elementos vai ser algoritmizado. E como nem todo mundo aqui vai ser necessariamente vindo da área de sistema de informação, ciência da computação, etc., que tenha conceito de algoritmo, então é bom a gente dar uma olhada. O que é algoritmo? A melhor analogia para falar sobre algoritmos é falar de uma receita. O algoritmo é exatamente isso, uma receita para realizar uma determinada tarefa. Você tem uma sequência de instruções muito bem definidas, você tem alguns desvios que essas instruções podem tomar, que são os desvios condicionais, e você tem alguns ciclos que podem ser executados. Então, por exemplo, quando eu pego e falo corte 3 batatas, você tem uma instrução fixa, você vai cortar 3 batatas. Eu falo, enquanto não estiver dourado, deixar assando no forno. Você tem um ciclo, ele vai ficar assando no forno até que a massa fique dourada. Se tiver muito salgado, acrescente açúcar. Isso aí é um desvio condicional, você só vai acrescentar açúcar se estiver muito salgado. Então, basicamente é isso. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções não ambíguas, executáveis e disposta a resolver algum tipo de problema. A gente tem aí um exemplo, um algoritmo para resolver uma equação de segundo grau, dados os coeficientes a, b e c da equação. Então a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí você, com base no a, b e c, você consegue determinar as raízes, a raiz, ou se não existe raiz. Então isso aí a gente tem um exemplo no algoritmo. Algoritmos têm entradas e saídas. A entrada é o que você fornece para o algoritmo e a saída é a resposta que você espera de volta. Tá? Uma entrada específica é chamada de instância, mas isso aqui nesse curso vai ser só uma curiosidade. Então, por exemplo, os coeficientes A, B e C do nosso algoritmo de equação de segundo grau é a entrada do algoritmo. Os ingredientes para uma receita é a entrada de uma receita. Tá? Receita generalista. Então, não vamos considerar assim, receita de borscht, que é uma sopa, ele sempre vai ter uma entrada típica, né, que os ingredientes são bem definidos, e uma saída típica, que é o prato borscht. Mas receita de picolé, receita de suco, vitamina, essas coisas é uma receita mais generalista. Uma receita de uma bebida batida, por exemplo, eu posso colocar morango e leite, e bater no liquidificador, eu tenho uma saída, que é a vitamina de morango. Eu posso bater morango e água e eu vou ter suco de morango, certo? Então, como eu disse, a gente tem as saídas é o que resulta. O nosso algoritmo de equação de segundo grau ele vai resultar as raízes. Para essa instância de 1, menos 1 e menos 6, a saída vai ser menos 2 e 3. Se vocês quiserem dar uma olhada depois com maior calma, no slide 7 a gente tem aqui mais ou menos um exemplo bem mais simples de como é que isso funciona, né? Na verdade, um exemplo mais ilustrado de entradas, algoritmos e saídas. Bom, aí isso é a parte externa. Agora, abrindo um pouco o algoritmo, a gente tem as instruções. É uma etapa simples e ela pode ser várias coisas. Pode ser ler um valor de uma variável, tá? Variável aqui não tem necessariamente o mesmo sentido que em matemática. Variável é um lugar onde você armazena algum valor. Então imagina que variável, no caso, é um caderninho. Você tem um caderninho com o nome A, um caderninho com o nome B, um caderninho com o nome C, cada caderninho desses é uma variável. Então quando eu leio o que está escrito na variável, eu estou executando uma instrução. Quando eu vou nesse caderninho e escrevo alguma coisa nele, eu estou armazenando um valor nessa variável. Comparar duas variáveis, se A é maior que B, se A é menor que C, delta maior que zero, no caso do nosso algoritmo de equação de segundo grau. Realizar operações matemáticas, né? B ao quadrado, elevar uma variável ao quadrado é uma operação matemática. Menos 4ac, menos 4 vezes, aí isso é outra operação matemática. Ou chamar outro algoritmo. Você pode, inclusive, em determinados casos, chamar o mesmo algoritmo. Então eu tenho uma função, um programa, e esse programa chama esse programa de novo dentro dele. Obviamente isso aí tem que ter umas regras aí para você não ficar chamando até o infinito.
Bom, as instruções elas são organizadas em blocos de instruções. Para quem não é para quem for da área de computação, sistemas de informação, pode até estranhar um pouco porque sabe que existe linguagens estruturadas, linguagens não estruturadas. E o C, o Java, por exemplo, são linguagens estruturadas, enquanto as de mais baixo nível são linguagens não estruturadas. Você não tem os blocos claramente, mas os blocos de instrução existem, mesmo na não estruturada. Só que eles são mais difíceis de serem visualizados no código, tá? Como o nosso curso não tem muito esse foco, a gente não vai usar linguagem de baixo nível, não vamos se preocupar com isso, tá? O que é o bloco de instrução? O bloco de instrução é uma sequência de instruções, e nessa sequência você pode ter chamadas de ciclo e chamadas de decisão condicional, e que elas são executadas numa hierarquia. Então você tem um bloco, aí você tem um desvio condicional dentro desse bloco, e etc. E vai continuando. Dentro do desvio condicional você tem blocos menores. Esses blocos estão uma hierarquia inferior ao bloco principal, e assim por diante vai. A gente só vai conseguir entender isso adequadamente com prática, tá? Então a gente vai visualizar vários algoritmos, identificar os blocos nele. Quem tiver uma dúvida ou tiver um pouco mais de tempo, eu tenho um blog aí, eu vou colocar o link dele ali no material da aula. Que eu tentei dar um curso de algoritmo e eu não cheguei em nenhuma linguagem de programação, eu explorei mais essa parte de blocos de instrução, etc. E lá talvez vocês consigam ter uma compreensãozinha um pouquinho melhor. Mas esses blocos são limitados por um evento lógico, uma condição, e terminam quando essa condição termina. Então, por exemplo, o maior bloco de cada programa vai começar no início do programa e termina no fim do programa. Um bloco iniciado por um desvio condicional vai terminar quando esse desvio condicional termina. Um bloco iniciado pela exceção do desvio condicional vai terminar quando essa exceção termina. Um bloco iniciado por um ciclo vai ser todas as instruções realizadas naquele ciclo. Certo? Então aqui é o nosso algoritmo de equação de segundo grau. Você pode perceber que o bloco principal, né, ele engloba tudo. Esse delta é igual a zero e todas as instruções dele são o desvio condicional, e o que ele chama é considerado a instrução do bloco principal. Então o bloco 2 é uma instrução do bloco, como ela pertence ao desvio condicional que está no bloco 1, ela é uma instrução do bloco 1. Aí você tem as instruções do bloco 2, que são o cálculo das variáveis. Certo? E você tem aí o desvio, os outros desvios condicionais, que é a comparação de delta igual a zero, e os blocos que eles chamam. Desvio. Tá, mas a gente está falando de desvio condicional, etc. A gente talvez não vai entender muito bem o que é. O que é um desvio condicional, então? Você tem um teste lógico. Essa condição é verdade? Se for, eu executo uma certa quantidade de instruções. Alguns desvios condicionais, eles têm o se não. Ou seja, eu executo as instruções se ele for verdadeiro, se aquele teste for verdadeiro, e se ele não for verdadeiro, eu tenho um outro bloco de instruções para executar em caso de falso. E depois eu volto para o bloco de instruções de hierarquia superior. Então, basicamente é assim. Eu estou andando num bloco de instrução de uma hierarquia, tem um desvio condicional. Teste se ele for verdadeiro. Se ele for verdadeiro, eu executo um bloco de instrução de uma hierarquia inferior. Terminou de executar essas instruções, eu volto para a hierarquia superior. Aqui a gente tem dois exemplos. Vamos colocar aqui um algoritmo num caminhão. Aí eu tenho aqui essas instruções. Verificar a capacidade de carga do caminhão, pesar o caminhão, carregar o caminhão, testar se a capacidade de carga dele for maior do que 4 toneladas, emitir a nota fiscal e despachar o caminhão. Isso é tudo o bloco de instruções mais superior possível. Certo? Essas instruções, carregar metade da capacidade livre com tijolos e carregar o restante com ferragens, são instruções que só vão acontecer se o teste condicional, capacidade de carga do caminhão maior que 4 toneladas, for verdadeiro. Tá, então, se chega um caminhão com 4 toneladas exatamente, ele vai sair só com 4 de cimento. Se chegar um caminhão de 10 toneladas, ele vai sair com 4 de cimento, metade de tijolo e metade restante de ferragem. Aí a gente tem esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo tem o teste, o desvio condicional, e tem o teste de exceção. Então eu tenho aqui bloco de instrução de hierarquia superior.
que é verificar a capacidade de carga do caminhão, pesar o caminhão, carregar 2 toneladas com cimento, emitir nota fiscal e despachar o caminhão e testar a capacidade de carga do caminhão. Isso é tudo está dentro do bloco de, vamos colocar assim, hierarquia zero, certo? Carregar 2 toneladas com cimento, carregar falta com tijolo, o que falta com ferragem, ou o que acontece no sinal, carregar restante com ferragem, são 2 blocos de instrução de hierarquia 1. Ou seja, uma hierarquia. Aqui o 1 é maior que 0, okay? Mas o 0, vamos colocar aqui, o 0 é o superior e cada número maior que 0 é inferior. Então a gente tem aqui 2 blocos de hierarquia 1 que são paralelos. Tá? E aí a gente tem a variação desses dois tipos de coisa. O que é importante a gente ver aqui é o seguinte: ele vai executar essas operações aqui, aí ele volta pro. Ele não executa. Se ele executar essas daqui, ele necessariamente não vai executar essa, ele vai voltar para o bloco principal. Se ele executar essa, ele volta para o bloco principal. Mesma coisa aqui. Executando essas duas, depois de terminar de executar, ele volta para o bloco de hierarquia superior. E aqui a gente vê os bloquinhos mais bem desenhados no slide 15 aqui. O último elemento que a gente tem que analisar são os ciclos. Os ciclos é um conjunto, tem um bloco de instruções, tá? E um teste condicional. Enquanto a condição desse teste não for verdadeira, enquanto esse teste não for executado, quer dizer, na verdade, enquanto as condições desse ciclo as condições desse teste forem verdadeiras, esse ciclo vai mandar o algoritmo de volta para o início do bloco de instruções. Então tem instrução A, B, C, D, teste condicional. É verdadeiro? Volta para a instrução A, B, C, D. É verdade, continua verdadeiro? Volta, executa instrução A, B, C, D e assim por diante. Isso é um ciclo. Quem já estudou um pouquinho de linguagem de programação sabe que existem, na verdade, 2 tipos de ciclo, que são o ciclo par e o ciclo while, né, que é o enquanto. Esses ciclos têm algumas diferençazinhas, mas em geral você consegue fazer um para usando um enquanto e você consegue fazer um enquanto usando um para. Tá? Ele é mais questão de abordagem. Quando você baixa o nível de linguagem, isso tudo na verdade é feito da mesma forma. Você tem um vá para a linha tal e você volta algumas linhas e continua lendo. E você vai ler repetidamente, porque no algoritmo de baixo nível ele lê linha por linha, né? De alto nível também, médio nível também. Ele lê linha por linha. E quando você manda ele voltar alguma linha, ele vai ter que ler aquelas linhas de novo até voltar para aquele teste. Tá? No final das contas, o ciclo par e o ciclo enquanto seriam a mesma coisa. Isso é só curiosidade, tá, gente? Como a gente vai mexer com uma linguagem aqui que é o Python, a gente vai ver esses 2 ciclos na hora que a gente for programar. Mas isso é só questão de abordagem, tá? Eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais sobre isso depois. Então não se preocupa se ficar confuso nessa hora não. Então aqui voltei um pouquinho aqui para o desvio condicional. Aqui a gente tem um exemplo de um ciclo sendo usado para desenhar uma função sigmoide. Imagina que toda vez que ele calcula o y, ele tem esse x e o y, a gente tem um gráfico, tá? A gente tem ali os 2 eixos cartesianos. Aí eu começo no x igual a menos 6. Aí eu calculo o y para esse x igual a menos 6. Ele está 1 menos e elevado a menos e, tá? Mas é porque eu digitei errado, era para ser 1 menos e elevado a menos x. Então, para menos 6, ele vai, calcula o valor dessa equação, dessa função, e vai lá e desenha na coordenada x menos 6, y o valor que der. Depois ele aumenta o x um pouquinho. Enquanto o x for menor que 6, tá? Nesse caso aí ele está executando para o teste condicional do não. Tá? Isso também não é nada... Esse teste condicional do ciclo também, a gente não precisa se apegar muito se ele vai executar o ciclo enquanto for verdadeiro, enquanto for falso. Na hora que a gente pegar a linguagem em si para ver, a gente vai se preocupar com isso um pouco melhor. Mas ele está executando enquanto o x for menor que 6, tá? Menor ou igual a 6. Ele vai pegar e vai repetindo essas 2 operações. Como o x está crescendo 0,001, depois de várias operações ele vai chegar no x igual a 6, no x igual a 6,0001, vai terminar e aí ele vai pegar e imprimir esse gráfico que ele desenhou.
É importante apontar um negócio. Um desvio condicional pode ter outros desvios condicionais dentro dele, dentro do bloco de instrução que ele faz. Um desvio condicional pode ter um ciclo dentro do bloco de instrução dele. Um ciclo pode ter outro ciclo. Um ciclo pode ter outros desvios condicionais e assim por diante. Isso um não impede o outro. Esses elementos não podem. Esses elementos, ciclo e desvio condicional, têm blocos de instrução. E esses blocos de instrução podem ter ciclos e desvios condicionais dentro dele. Tá? Aqui um exemplo, essa é uma figura muito famosa na parte de quem faz estudo de edição de imagem. Não de edição de imagem na parte artística, mas de reconhecimento de imagem na parte de computação gráfica. Que é a figura chamada Lena. E tem um algoritmo que também é muito tecnicamente simples para quem trabalha com parte de reconhecimento de imagem, visão de máquina, etc., que é a aplicação do filtro de Sobel para reconhecimento de linhas. E ele tem, nesse algoritmo, você obviamente vai ter dois ciclos encadeados. O primeiro ciclo ele faz o seguinte: da linha 0 até a última linha. Faça essa operação. Aí a operação que tem é outro ciclo, da coluna 0 até a última linha. Aí ele executa o filtro de Sobel dentro dessa. Então significa o quê? A gente começa na linha 0, coluna 0. Faz o filtro de Sobel para aquele pixel. Aí o ciclo vai continuar sendo executado. Próxima iteração a gente vai ter coluna 1, linha 0. Coluna 2, linha 0. Coluna 3, linha 0. Ele vai executando isso até o final até a última coluna da linha 0. Depois ele vai passar para a coluna 1, ele volta. O ciclo vai ter que ser executado de novo, da coluna 0 até a última coluna. E assim ele varre a imagem toda, dando esse resultado, que é o reconhecimento das linhas. Né? Obviamente aí tem mais umas coisinhas que não são feitas, que eu não entrei em detalhe. Bom, isso é tudo, eu espero não ter complicado muito. Eu vou colocar, não ainda esses dias, mas até o final dessa semana eu vou colocar eu mostrando o algoritmo de Sobel, para a gente identificar direitinho esses blocos de instrução, os ciclos internos e etc. Isso é tudo, obrigado a todos.